Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sexta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia, desta sexta-feira, é de Lucas 11, de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso o demônio, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que a de antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia vem nos apresentar que há, em todos os lugares, há aqueles que associam a missão de Jesus ao demônio e há aqueles que confiam nas suas próprias forças e há aqueles que estão apenas para dividir. Então Jesus revela nessa crítica essa situação, mas ele também nos convida a pensarmos que o espírito mau não pode ser vencedor do mal. Vem nos dizer que ele é mais forte que qualquer espírito mau, que ele é vencedor do mal. Mas tudo isso pela sintonia em estar fazendo a vontade do Pai. Então o Evangelho deste dia nos convida a isso, a fazermos uso da nossa razão, a observarmos e a meditarmos. Que um reino dividido não fica de pé. Esse Evangelho também vem nos lembrar que a divisão não é de Deus, mas que o inimigo veio para isso, para matar, roubar, dividir, para destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então hoje nós somos chamados à atenção, somos chamados a refletirmos que a divisão não é de Deus. Mas também somos chamados a refletirmos que um reino dividido não fica de pé. E isso serve para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É isso que o Evangelho desse dia está nos proporcionando nesse dia, nos instruindo, nos convidando a observarmos as coisas também com a nossa razão, a conseguirmos comparar. Por isso Jesus vai comparando, vai falando dessas parábolas e vai fazendo a comparação. Quando ele pergunta com a indagação, se eu expulso por meio de Satanás, do demônio, por meio de qual espírito os filhos de vocês expulsam? E aí Jesus começa a chamá-lo à razão e começa a nos chamar também para a razão, dizendo que um reino dividido não fica de pé.
mas se destrói. E ele continua fazendo as comparações, dizendo que o homem forte e bem armado consegue guardar os seus bens, mas quando chega alguém mais forte, arranca tudo que ele tem. E aí ele fala: quem não está comigo está contra mim. A nossa armadura é o Senhor. Só o Senhor é forte o suficiente para nos defender. E aí ele vai dizer, nos chamando a atenção também à razão. Quando o espírito mau sai do homem, ele fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. E quando ele não encontra, ele diz que vai voltar para casa. E quando ele volta, que encontra a casa vazia, ele chama mais outros 7 para entrar. E a condição do homem fica pior do que adiante. Então ele nos chama a meditarmos também, que a casa não pode estar vazia. Ela precisa estar preenchida. Mas preenchida por quem e pelo quê? Preenchida pelo Senhor, pelo seu Espírito. A nossa segurança é o Senhor. A nossa defesa é o Senhor. É preciso estar com Ele, porque quem não está com Ele está contra Ele, diz o Evangelho desse dia. É preciso que o reino de Deus chegue até nós, mas para isso nós precisamos estar preenchidos dele, estarmos cheios dele, estarmos em unidade com ele e não separados, não divididos. Então que possamos pedir ao Espírito Santo nesse dia que ele venha nos preencher, que ele venha ocupar todos os espaços vazios, que ele venha estar conosco, que ele seja o morador da nossa casa, da nossa vida, que ele nos preencha de forma abundante, de forma que não haja espaço para mais nada, a não ser para o Senhor. Que possamos falar isso para o Senhor nesse dia, dizer a Ele que nós desejamos fazer parte desse reino, que o reino de Deus nos alcance, que o Senhor seja a nossa fortaleza, a nossa força. Que Ele nos abençoe nesse dia, nessa sexta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.